Então tá bom. Então vamos começar em nome do Senhor Jesus. Vamos, hein? Olha, a gente vai começar em João, 1 João 1 e vamos pegar um pouquinho de 1 João 2. Vamos ver aqui. 1 João, se alguém tiver dificuldade em encontrar, é lá no finalzinho, lá perto do Apocalipse. Não é o livro de João, não. É o livro de a primeira epístola de João. Está lá no livro de Apocalipse. Perdão, perto do livro de Apocalipse. Tá ali. Antes de Apocalipse tem ali Judas, tem também aí anterior um pouquinho tem Pedro e anterior João. Então tem 3 cartas de João. Esta é a primeira carta de João, capítulo 1. O versículo, nós vamos começar a ler, a partir do versículo 5. Então vamos lá. Então diz assim, olha. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Depois a gente vai esticar um pouquinho para o 2. Mas vamos analisar essa palavra com bastante calma e com bastante paciência. A gente tem que entender o que a Bíblia está dizendo, porque a Bíblia, eu gosto de insistir nesse ponto, que a Bíblia, nós temos que entender que, primeiro, é um milagre de Deus. A Bíblia é um milagre de Deus. Não há dúvida quanto a isso. Com tanta gente que odeia a verdade, com tanta gente que odeia o amor de Deus, com tanta gente que não é um ódio declarado. Não é um ódio declarado, mas eu estou falando das pessoas que querem viver como elas gostam, como de fazendo tudo o que elas querem. E a palavra de Deus condena esse tipo de coisa. E quando nós vemos isso, quando nós vemos a pessoa nessa prática, quando essa pessoa se depara com a palavra de Deus, ela não aceita que a lei de Deus existe, ela não aceita que os mandamentos de Deus existem. Por exemplo, olha, se eu quero, eu já falei sobre isso e eu gosto de repetir. Infelizmente, hoje nós temos algumas igrejas por aí, não estou condenando as igrejas, tem muita igreja boa, pregando a palavra, é importante, todas têm o seu papel. A palavra de Deus diz que as obras de todos vão ser provadas pelo fogo. Umas, as que são de palha, vão queimar. Talvez, e nem vai sofrer o dano, dependendo das circunstâncias aí que a Bíblia está falando. Então, as obras que são obras de ouro vão ser purificadas. Obras de prata vão ser purificadas com fogo. Mas as de palha vão queimar. Então, nós temos que entender. Eu não estou criticando esse sentido de igreja. É importante. Mas tem igreja aí que a pessoa não conhece nada da Bíblia. Não conhece a Bíblia. Não conhece os mandamentos de Deus. Não leu a Bíblia inteira com calma. E 3 meses que a pessoa vai para a igreja, ela sai da igreja, aluga um salãozinho, abre uma igreja, se auto-intitula bispo, a esposa vira pastora ou bispa,
que é pior ainda, não sei o que é pior, porque não existe isso na Bíblia, e pronto, está feito. Se torna um pregador da palavra. Mas não conhece a Deus, não conhece os mandamentos de Deus. Aí fala de mandamento, esse tipo de pessoa vai falar, esse principalmente, se os outros que têm 30 anos pregando o evangelho negam, perdão, negam a lei de Deus, que dirá esse daí que acabou de abrir a igreja, jogou óleo na sua própria cabeça e se ungiu. Vai dizer que a lei de Deus não, eles odeiam a lei de Deus. Não falam que odeiam, mas não. Por quê? Porque pela lei de Deus, eles teriam que estar aprendendo. Pela lei de Deus, pela Bíblia, ele deveria estar aprendendo. Ao passo que ele está de forma fazendo um pseudo-ensino, vamos dizer assim, né? No tempo que era para estar aprendendo, ele se propôs a ensinar aquilo que ele não conhece. Então isso é muito complicado. Então a Bíblia é um milagre de Deus. E como milagre de Deus, nós temos que dar valor, sabe? Tem que ter uma valoração em cima dessas palavras. Você tem um livro na mão que sobreviveu aí há 3.500 para 4.000 anos, sabe? É um tesouro tão grande, as pessoas lê de qualquer forma. Não, pera um pouquinho. Porque o papel era um instrumento muito caro naquele tempo. Hoje, se tem Bíblia em todas as casas praticamente, tem pelo menos uma Bíblia. Naquele tempo, não. Papel é uma coisa muito cara. E não tinha essa disposição, e muita gente era analfabeto, não sabia ler nem escrever. Então, nós temos que valorizar cada palavra que está aqui, a vírgula. Jesus ele disse que nem o Kots, nem o Yud, né? A gente fala aqui na língua portuguesa que nem o tio, nem uma vírgula será tirada da lei. Jesus ele disse que nem um Kots e nem um Yud seriam tirados da lei, né? O Yud é a menor letra do alfabeto hebraico. E o Kots também é algo interessante, talvez um dia a gente fale sobre isso, mas no hebraico, um Kots ou um Yud muda todo o sentido da palavra. Você está indo para Santo André, vou fazer um desenho, um exemplo bem simples de se entender. Eu estou no centro de Santo André, e aí se eu pego a palavra escrita com a vírgula direitinho, ou com esse Kots aí, ou com esse Yud corretamente, ela manda eu ir para São Bernardo. Então tá lá. Aí alguém vai lá e tira o Kots. A palavra tá igualzinha, não tá nem, se você olhar, jogar no dicionário, ela não vai dar erro de escrita. Porque o Kots, ele faltou aquele pedacinho, aquele tracinho, ele se torna outra palavra. E aí eu leio aquilo, faltando aquele pedacinho, eu vou para Mauá. Quer dizer, é um sentido oposto. São Bernardo está de um lado, Mauá está no extremo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Ninguém vai tirar nem o Yud, nem o Kots da palavra de Deus, da lei de Deus, até que tudo se cumpra. Ou seja, ninguém tem condição de mudar aquilo que foi escrito. Então, vamos aproveitar cada palavra e vamos refletir. Não adianta também a pessoa ler a Bíblia. Eu li a Bíblia inteira. Que bom. É muito bom. Só que, em quanto tempo? Ali em um ano. Tem projetos aí, eu já vi, que você lê a Bíblia em um ano. Não estou dizendo que é ruim. É uma coisa boa. Mas é melhor você levar 7 anos para ler a Bíblia e ler ela com calma, do que ler ela toda em um e não compreender o conteúdo dela. Então, olha só, João, ele diz assim, olha, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta. Primeira coisa que nós temos aqui nesse começo de versículo. João está dizendo que, ele, na condição de apóstolo de Cristo, e os demais, eles têm ouvido a mensagem de Deus. E a mesma mensagem que ele ouve de Deus, ele tem ensinado. Isso é interessante quando nós começamos a ver o seguinte. É tão comum as pessoas falar, mas no Novo Testamento mudou tudo.
Tudo foi mudado no Novo Testamento. Muitas pessoas falam isso. Com o Novo Testamento mudou, porque agora Jesus, ele estava lá, até Jesus era o Velho Testamento, e agora nós estamos no Novo Testamento. Mas veja bem, nós temos que entender que quando Jesus morreu, ali mais ou menos pelo ano 30, aproximadamente no ano 30, quando Jesus foi crucificado, os apóstolos continuaram. João, Pedro, Tiago, Barnabé, Filipe e os demais, né? O Judas, o outro Judas, não os cariotes, obviamente. Eles continuaram pregando a palavra. Aí adentrou Paulo, pregando a palavra. Agora eu vou dizer uma coisa. Vocês imaginam Paulo chegando lá, e vou falar de Mateus. Vamos supor, então Jesus morreu no ano 30, aproximadamente ano 33, mais ou menos, tem umas diferencinhas, mas não importa agora. E aí, vamos supor que no ano 40, 8 anos depois, né? Tanto, lógico que eles continuaram, não interromperam o evangelho, mas estou só fazendo uma analogia. Aí imagina que 8 anos depois, João, vamos falar de João. Então já estamos lendo o livro de João. O João chega lá, diante de uma população, e começa a pregar. Ele vai pregar sobre o Messias, o Redentor de Israel e do mundo. Aí você acha que João falou, olha, para o povo, abra sua Bíblia aí, no livro que eu escrevi. Você imagina isso? Olha, abra o seu livro aí, a sua Bíblia, no livro que Mateus escreveu. Isso não existia. Esses livros foram escritos por eles, por esses homens de Deus, usados por Deus, com certeza, mas eles foram escritos de uma forma em que, com o passar do tempo, eles foram registrando os acontecimentos. Alguns livros foram escritos para ser mandado para autoridades. Tem alguns livros que foram, por exemplo, se eu não me engano, de Lucas, foi feito um manifesto ali explicando o que havia ocorrido, contando a história no decorrer de muitos anos. Eles não tinham a menor pretensão de um dia falar, olha, agora o que eu vou escrever vai entrar para a Bíblia. Eles nem sonhavam com isso. Se alguém dissesse para eles, olha, vamos escrever esse livro vai ser colocado no livro sagrado, eles iriam ficar horrorizados. Eu não estou dizendo que é errado, lógico que não, eu creio, tanto que nós estamos ministrando sobre essa palavra. Mas o que nós precisamos entender, antes de eu ler João, de eu ler Pedro, é eu saber por que eu estou lendo João, por que eu estou lendo Pedro. Porque é da vontade de Deus que a promessa que Deus fez durante todo o Antigo Testamento foi cumprida. E esse livro de João, esse livro de Mateus, esse livro de Pedro, essas cartas de Pedro também, e os demais livros, são testemunhos de que Deus cumpriu a sua promessa. Então, nós temos que entender isso, porque do jeito que a igreja prega e ensina, parece que os apóstolos pregavam o Novo Testamento. Não existia isso, gente. O Novo Testamento ele foi se formando no decorrer da vida dessas pessoas, que quase todas foram assassinadas pelo sistema romano, religioso romano, diga-se de passagem, né? Apesar que até o primeiro século, o sistema religioso ainda não estava, né, tão formado. Mas foi por Roma, né, que mais tarde oficializou a igreja. Então, nós temos que entender que existe uma mensagem aqui. E a mensagem, ela está dizendo o quê? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Outra pausa aqui.
Veja só, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Prega-se o evangelho aí como se o Antigo Testamento fosse um erro de Deus. Olha, Deus errou no Antigo Testamento, agora ele consertou no Novo. Não é nada disso. Quem errou no Antigo Testamento foi Adão e Eva. E se fosse eu ou você, faríamos a mesma coisa. A mesma coisa. Erraríamos como eles erraram. Porque somos humanos. Agora, o que eu quero dizer, que eu quero mostrar para você, é que quando a palavra de Deus diz que Deus é luz e nele não há trevas, é porque tudo que ele fez, tudo que ele fez, tudo que ele fez é perfeito. Ele fez tudo perfeito. Só que Adão e Eva errou, e então ele criou um sistema para redimir, para trazer de volta o homem que se afastou dele. E aí ele prometeu o quê? Ele prometeu que haveria um sacrifício de um cordeiro perfeito. Ele é um redentor, um Messias. E esse Messias é a pessoa de Yeshua HaMashiach, que nós conhecemos como Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A mensagem que Jesus pregou enquanto ele esteve nessa terra, a mensagem que ele pregou é exatamente a mensagem que Deus havia ensinado. É que Deus ensinou como os mandamentos, os homens criaram uma religião e deturparam os mandamentos, e aí Jesus veio para quê? Para ensinar os homens a executar os mandamentos e se apartar, de certa forma, da religião, do sistema religioso. Então, aqui está dizendo assim, a mensagem que da parte dele temos ouvido, obrigado, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não existe erro em Deus. Deus, ele criou a mim, ele criou a você. Não há nada de errado com você. Se tem alguma coisa que na tua vida não está dando certo, não fique... porque a gente tem um costume também. Fulano, realmente, a Bíblia ensina, né? A Bíblia fala, eu vou viajar o mês que vem. Não, se Deus quiser, eu vou viajar o mês que vem. Se Deus permitir, eu vou. Tá? Ok. Agora tem gente que faz o seguinte. Pega e fala, vai, tem uma prova. Está estudando, tem uma prova. Se Deus quiser, eu passo na prova. Não estuda, não se esforça, não se dedica. Se Deus quiser. Conseguiu um novo trabalho. Aí chega no trabalho, falta, chega atrasado. Se Deus quiser, eu vou passar na experiência. Como se Deus quiser? São coisas que dependem, Deus te dá saúde, vida, vigor, fôlego. Então tem coisas que não é que se Deus quiser. Tudo está no controle dele. Mas tem coisas que, a forma como nós falamos, aí depois a pessoa não é aprovada, Deus não quis. Não, peraí. Por que Deus não quis? Não, eu não me esforcei. Então nós temos que saber separar isso. Então, em Deus não há trevas. Ele é luz. E não há trevas nele. Ele criou a mim, ele criou a você, e ele criou você com tudo que você precisa para dar bem na sua vida. Tudo que você precisa está em você. Agora, alguns pensamentos, algumas formas, algumas atitudes que já não dependem mais de Deus. Se Deus quiser, eu vou mudar isso. Não, se é para o teu bem, Deus quer. Eu não creio que Deus queira, não é bíblico isso, né? Que Deus queira o teu mal, de maneira nenhuma.
Ele quer o bem de todos. E ele deu condição para todos. Ah, mas por que uns dá mais certo, outros dá menos? É individual de cada um. Você pode ter vivido a vida inteira dando errado em alguma área da sua vida, e um dia você fala, não, agora vai dar certo. Eu vou agir com Deus, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu vou mudar e eu vou fazer. Você vai encontrar essa luz. Por quê? Porque Deus é luz, nele não há trevas. Ele não criou nada lógico, ele criou todas as coisas, mas ele não criou trevas na tua luz. Ele criou você, a mim, com tudo que nós precisamos. Tudo que tiver em trevas na nossa vida não é por causa de Deus. É por causa que nós não estamos usando aquilo que Deus nos deu corretamente. E aí, a pessoa muitas vezes fala, ah, mas esse é o meu karma. Ah, mas é por isso que acontece na minha vida, é por aquilo. Ah, Deus me escolheu para sofrer. Nada disso. Nada disso. A Bíblia diz, acho que em Joel não, em Oséias, que fala, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, quando há algo de errado na minha vida, o culpado sou eu por causa dos meus pecados. E eu tenho que buscar uma reconciliação com Deus. Então diz assim, ó, e aí a pessoa fala, e aí tem gente que fala, não, mas eu não tenho culpa. Tem sim. Olha o versículo 6, o que diz. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A pessoa fala, não, eu ando junto com Deus, eu vou sempre na igreja, eu vou no grupo de oração, eu oro, tá tudo bem, eu tô com Deus. Mas tem alguma coisa que Deus não quer. Olha, Deus não quer que você peque. Deus não quer que você ande por outro caminho. Isso Deus não quer. Agora, nós não temos que tomar cuidado para não culpar Deus por algum fracasso da nossa vida. Por quê? Se nós falamos, não, eu tenho comunhão com Ele, mas e se eu ando em treva? E se alguma área da minha vida eu não confiei totalmente a Deus? Isso no momento que Deus falou, ó, igual criança, né? Quando o pai ou a mãe, a criança está em cima, o pai ou a mãe chama, a criança pula, porque confia no pai, confia na mãe. E se Deus falou, ó filho, pula, pula daí, larga esse pecado, pula que eu te seguro, pula dessa situação que eu vou te segurar e eu vou te trazer felicidade. E eu não pulei naquele momento. Olha, nele não há trevas. Se eu digo que eu ando com ele, eu tenho que confiar nele. Quando a oportunidade chega, agarre a oportunidade e realmente avance, porque Deus, ele é luz e ele vive na luz e é iluminado quem anda com ele. Ok? Então diz, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui tem uma coisa bastante interessante também. Olha, se nós dissermos, se nós andarmos na luz, como ele está na luz, ou seja, a palavra dele é a luz. Lembra, nós já falamos da parábola das 10 virgens, né? 5 nécias e 5 prudentes. Nós já falamos. O que faltou para as prudentes, para as nécias, que as prudentes tinham? Faltou luz, faltou o óleo, né? E o óleo produzia o quê? Luz, que faria sentido a lâmpada. Você pode ter a Bíblia na mão, mas não ser iluminado pela Bíblia quando você despreza os mandamentos. Você não tem aquilo como válido. Como, infelizmente, a teologia cristã faz. Ah, a Bíblia está aqui, está escrito, mas mudou tudo. Faz igual o padre falou, faz igual o pastor falou, porque isso aqui, então você está em trevas. Então, fala, se andarmos na luz, agora se nós andarmos na luz como as prudentes, não, peraí, tem uma lâmpada aqui, tem um recipiente para pôr o azeite aqui, então eu vou encher esse negócio de azeite. Não faz sentido. Para que eu vou ter uma lâmpada sem azeite, se a lâmpada precisa do azeite?
Aí vem pessoas que andam nas trevas e falam, vai ficar acesa pela graça, vai ficar acesa pela fé. Nada contra a graça, pelo amor de Deus, é a graça de Deus que nos salva, né? Através do amor de Jesus, do sacrifício de Jesus, pela graça nós somos salvos. Então, não tem nada contra. Agora, o que eu não posso é substituir a palavra de Deus fazendo com que Deus tipo, olha, agora por causa da graça, Deus vai fazer o meu trabalho. Eu não vou fazer mais nada, porque não faz sentido. Eu tenho que fazer a minha parte. Então ele fala, se nós andarmos como as virgens prudentes, com azeite, nós abrimos a Bíblia e falamos, o que está escrito aqui está escrito. É uma forma de você andar na luz. Deus é luz, ele escreveu os mandamentos. Se nós andarmos nos mandamentos, nós vamos andar na luz dele. Agora, se nós olharmos para o mandamento e falar, não, mudou. Sábado é domingo, é festa aqui, não tem mais, eu troquei pelas festinhas lá. Eu troquei tudo, eu mudei tudo. Eu estou andando na luz de Deus? Não. Está andando na lamparina aí, que o óleo vai acabar um dia. Ok? Então, diz assim, ó, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Quando você anda na luz, nós temos comunhão. Você não vai se separar dos outros, parar de conversar com os outros, mas você vai estar unido com os outros, mas você não vai se contaminar com os outros. Você vai iluminar as pessoas que estão ao seu redor. E aí fala, e aí o que acontece? Ó, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só que interessante. Imagina só. Quando João estava pregando essa palavra, como eu já disse para vocês, ele não tinha o Novo Testamento. Ele só tinha o livro dos profetas, o livro de Moisés, o livro de Salmos. Era isso que ele tinha. Então, ele explica para as pessoas, olha, a luz, Deus é luz. Você pode estar com a Bíblia na mão e estar em trevas. Agora você pode estar com a Bíblia na mão ou sem ela, mas você está seguindo os passos de Deus, os ensinamentos de Deus, e você vai estar na luz como Deus está na luz, como Ele é a luz. E aí ele diz, agora se você fizer isso, se você, se nós fizermos isso, o que vai acontecer com a gente? Vamos rasgar o Velho Testamento? Não. Ele diz, olha, nós vamos manter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui João está trazendo o quê de novidade aqui? Olha, João, assim como os demais discípulos, e agora apóstolos, eles saíram do sistema religioso que pregava a maioria dos judeus que não creram em Jesus e continuaram nas trevas. Agora João fala, não, mas vocês que estão aqui, a luz é essa. E se vocês andarem nessa luz, o sangue de Jesus, o que aconteceu nesse período agora, através do sacrifício de Jesus, até nossos dias e dias que virão, esse período aqui vai fazer sentido, sabe por quê? Aquele que foi escrito, que o Messias, né, sobre aquele que foi escrito, sobre o Messias, que o Antigo Testamento inteiro falava sobre ele, se você andar na luz, ele vai fazer sentido na sua vida. O que vai acontecer? O sangue que foi derramado na cruz vai te perdoar, vai perdoar os seus pecados, vai te limpar dos pecados. Ou seja, a pessoa de Jesus, o sacrifício de Jesus vai fazer sentido na sua vida. Não fez para quem negou Jesus e não faz para quem nega Jesus. Mas para quem aceita, quem crê, a pessoa de Jesus, ele se apresenta como o Messias prometido no Velho, se querem chamar, no Velho Testamento. Então, o Novo Testamento estava sendo escrito. Ele estava sendo escrito, mas ele nada mais é do que um testemunho, relatos que contam e ensinam como viver verdadeiramente
a palavra de Deus. Como ser um judeu, até então estão falando de João aqui, que era um judeu, e como os demais apóstolos, eles estavam pregando prioritariamente em Jerusalém, em Israel, né? Israel, melhor dizendo, e também começando a espalhar para as nações. Então, o que estava acontecendo ali? João estava mostrando que no passado, os seus pais, os sacerdotes, viviam com a palavra, tinham a palavra, mas estavam nas trevas, porque eles não sabiam viver. Eles não viviam a palavra. Eles faziam superficial, o que os homens viam, mas eles não viviam. E Jesus ensinou como viver verdadeiramente, e agora é papel dos discípulos ensinar as pessoas a viver verdadeiramente, e hoje é nossa vez de vivermos verdadeiramente e ensinar outras pessoas a viver verdadeiramente. Aí o Novo Testamento, ele só vai testificar. Todo o Antigo Testamento é válido e o Messias veio para me salvar porque eu não podia cumprir toda a lei. Basicamente é isso. E aí diz mais assim, olha. Se dissermos, versículo 8 de novo, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Até aqui tudo bem, é mais ou menos o que nós já falamos antes. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Ah, eu não tenho culpa. Nós temos culpa sim. Mas o que nós temos também, além da culpa, sabe o que é? É um Deus que nos perdoa e nós temos também esperança de que amanhã tudo pode ser melhor. Se nós quisermos andar na luz, ele vai iluminar os nossos caminhos. Ele vai transformar a nossa vida como a gente nem imagina. E agora, para finalizar, a gente vai aqui no capítulo 2. Só um pedacinho. Que diz assim, olha. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não vos pequeis. Se todavia pecar, temos advogado junto ao Pai. Se todavia pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então veja que interessante. Isso também é meio confuso na cabeça de muita gente. Por quê? João está dizendo que Jesus ele veio para perdoar os nossos pecados, e não só os nossos pecados, mas os pecados do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E aí as pessoas costumam fazer o quê? Ah, Jesus apagou pelos meus pecados, eu sou salvo pela graça, eu não faço mais nada, eu não quero saber de nada, não quero saber de Bíblia, não quero saber de lei, não quero saber de mandamento, porque eu já sou salvo, Jesus já fez por mim. Não, realmente ele fez, mas a prioridade aqui é Jesus fazer o que nós não conseguiríamos fazer. O que nós podemos fazer é nosso dever. Nós precisamos. E aí a palavra diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos. Ele também é a propiciação dos pecados de todas as pessoas do mundo. Agora, entenda uma coisa. Isso não quer dizer que está todo mundo perdoado, todo mundo salvo. Não é isso. Todo mundo, o pecado de todo mundo, Deus, ele pagou. O preço do perdão para todas as pessoas, ele já pagou. Porém, você tem que alcançar essa misericórdia e essa graça. Como? Ora, a gente olha para o nosso passado e vê quantas coisas erradas nós fizemos. O que era, o que seria justo
Se nós formos falar, se nós formos falar de justiça, o que seria justo nós pagarmos por tudo que fizemos de errado? Se a gente morresse por causa dos nossos pecados, não seria suficiente. Não seria suficiente. Mas Jesus pagou por isso. Ele pagou por isso. Então, quando nós cremos na palavra dele, entregamos nossa vida a ele e começamos a andar na luz dele, ser iluminado por ele, aquele sacrifício que ele fez, ele absorve os nossos pecados. Agora, a humanidade tem isso à disposição, mas muitas pessoas não querem. Não quer Jesus, não quer andar com ele, não quer os seus ensinamentos, não quer nada. Estão perdoadas também? Não. Por quê? Para haver perdão, tem que haver arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. Você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender. Eu tenho que me arrepender. Nós temos que nos arrepender. E quando a gente se arrepende, de fato e de verdade, então os nossos pecados são perdoados. Como diz a palavra, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. É com arrependimento. Se eu vou buscar Deus, mas no meu coração ainda tem aquilo do qual eu não me arrependi, está tomando no meu coração, não estou buscando Deus de todo o coração, não vou encontrá-lo. Mas quando eu me arrependo, aquilo solta de mim. E aí eu encontro a Deus de todo o coração. E aí diz assim, olha, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido. Por isso, se guardarmos os seus mandamentos, perdão, eu vou ler de novo, lembrando, valorize as pontuações, as vírgulas, tudo. Então vamos lá, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Olha que interessante. João está dizendo, como que eu sei que eu conheço, que eu tenho conhecido? Como eu posso ter certeza que eu tenho conhecido a Deus verdadeiramente? Só tem uma forma de você saber isso. É quando é você olhando para você, olhar para você e ver se você está guardando os mandamentos, zelando, não cumprindo todos, você não consegue, mas tentando. Falhou aqui ou falhou ali, mas está buscando, está tentando andar nos caminhos. Então João ele diz, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Então quando uma pessoa não guarda os mandamentos de Cristo, de Deus, ela não conhece a Deus. Ah, como pode falar isso? Não sou eu que estou falando, foi João. Está escrito na Bíblia. A forma de saber se nós conhecemos a Deus. Por quê? Se você conhece a Deus, você está na luz. Você está na luz, você fala, meu Deus. Porque os mandamentos de Deus, que parece uma palavra tão forte, é tão chato repetir. Chato não, eu acho que é chato escutar isso, mas eu repito numa boa. Não é mandamento, lei, é instrução. Deus deu instrução de como você viver. E aí, se você vive de acordo com a instrução, opa, você conhece a Deus. Aí se você faz tudo diferente, você conhece o homem, você conhece o pastor, você conhece a si mesmo, você conhece o bispo, você conhece o padre, você conhece o papa, você conhece o apóstolo, mas não a Deus. É simples, a receita é muito clara. Mas vem cá, mas os mandamentos de Cristo. Quais são os mandamentos de Cristo? Ele é o Filho de Deus. É os mesmos mandamentos de Deus, não muda. São os mesmos mandamentos. Os mesmos. Perdoa, minha garganta está uma beleza. O próprio João diz, eu não sei se eu vou achar aqui, que ele diz assim, filhinhos, não vos dou novo mandamento, mas mandamento antigo.
As pessoas falam, tem novo mandamento. Não tem mandamento novo nenhum. Só o mesmo. Nem um Yud foi tirado. Deixa eu ver se eu acho aqui esse versículo aqui. Olha só. É João 2,7. Ah, tá aqui pertinho. 1 João 2,7. Vamos lá. Ah, olha aqui. Tá aqui, ó. Aqui. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Então, nós podemos ver que o mandamento é o mesmo. É o mesmo mandamento. É a palavra de Deus. Se nós observamos esses mandamentos e seguimos esses mandamentos, isso que é um sinal. Ó, você conhece a Deus. Você conhece a Deus. Simples. Não é simples quando você olha para a teologia cristã. Porque quando você olha para a teologia cristã, você vai ver um monte de gente que não segue os mandamentos e fala que conhece a Deus. Mas não conhece. Porque se conhecesse, olha, vamos ser sinceros. Se você conhece a Deus, você vai trocar os mandamentos dele por mandamentos de homem? Não faz sentido. Só está trocando porque ainda não o conheceu. E aí diz assim, olha. Então vamos lá, versículo 3. Versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está salvo. Não é isso que está escrito. Verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então veja só. Veja só. Aquele, versículo 5, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, as pessoas têm mania de achar que, eu abri, levantei a mão, aceitei Jesus, estou salvo. Se você tem guardado os mandamentos de Deus, muito bem. Agora, você levanta a mão, diz que aceita Jesus e faz tudo o contrário do que ele manda, eu não sei o que te dizer. E aqui o que chama a atenção nesse versículo é que fala que, entretanto, aquele que guarda a palavra de Deus, nele, verdadeiramente, nessa pessoa que guarda a palavra de Deus, verdadeiramente, o que está acontecendo? Tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O amor de Deus é algo que ele vai se aperfeiçoando na nossa vida, vai mudando a nossa vida. Ele vai igual o oleiro trabalhando no vaso. A vida vai mudando. Ok? E aí, para terminar, diz assim, versículo 12. Perdão, versículo 6. Aí no 5, né? Aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Então essa é a forma de saber que estamos em Deus. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ora, se eu permaneço em Cristo, eu ando como Cristo andava. Não faz sentido. Não faz sentido eu chegar e falar, não, eu ando com Cristo, só que eu faço coisas diferentes,
eu celebro outras festas, Cristo sempre ia na sinagoga de sábado, eu vou no domingo, porque Jesus não sabia fazer direito, né? Ele não entende. Seria justo uma conversa dessa? Não seria. Se você anda nele, se você realmente permanece nele, você anda como ele. Não, peraí. Se ele fazia isso, é porque isso é bom. E por que Jesus ia na sinagoga no sábado? Porque Deus falou para honrar o sábado e fazer do sábado um dia especial. Pronto, já basta. Não precisa de muita coisa, não. Só isso aí já basta. Ah, então, vamos honrar a Deus no sábado. Ah, mas eu quero honrar no domingo também. Pode honrar, mas no sábado, faça o melhor. Faça melhor do que qualquer outro dia. Ah, eu quero seguir a Deus, eu quero viver a palavra de Deus. Então viva, faça o bem para o próximo, ajude o necessitado. Sempre tem alguém mais necessitado que você, sempre tem. Ajude essa pessoa. Mostre realmente o amor de Deus através das obras que ele ensinou. E aí, verdadeiramente, você será reconhecido e você se reconhecerá. Não estou dizendo que você não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de uma forma genérica. Se você já está assim, amém, glória a Deus. Eu não estou, eu preciso de viver isso. E é isso que eu preciso. E eu creio que muitos precisam também. Se ter o amor de Deus me aperfeiçoando. Como? Andando nele. Tentando fazer tudo como ele ensinou, como ele disse que era para fazer. Tentando, aproveitando os conselhos dele. Faça isso e a sua vida vai ter uma grande melhora em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima em nome de Yeshua HaMashiach.